Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o professor William de Filosofia. Hoje nós estamos na nossa sexta aula do nosso curso de História da Filosofia Ocidental. Então, nossa sexta aula nós vamos tratar das fontes da filosofia grega. Hoje nós iremos discutir sobre as principais obras, as principais fontes de informação sobre a filosofia antiga, sobre a filosofia grega. Lembrando que nós estamos ainda, essa aqui é a última aula do nosso capítulo 1, Origem e Caráter da Filosofia Grega. Na próxima aula, começamos o capítulo 2, tratando especificamente dos pré-socráticos e dos primeiros filósofos. Hoje, então, iremos discutir essas fontes da filosofia grega. Não sei se vocês já se questionaram, se vocês já se perguntaram da onde que nós tiramos as informações sobre a história da filosofia. Como que se conhece, por exemplo, as ideias dos primeiros filósofos, as ideias de Tales de Mileto, de Heráclito, de Parmênides, de Platão, de Aristóteles. Como que nós temos o conhecimento dessas obras e desses autores? Quais são as fontes de informação? Da onde que nós tiramos a informação sobre esses pensadores? Certo? Então, hoje nós vamos descobrir da onde que surgem essas fontes do pensamento grego, ok? Que, digamos assim, são muito importantes para elucidar fatos e ideias sobre o pensamento dos antigos filósofos, dos pensadores gregos, tá bom? Então, de maneira geral, pessoal, existem duas fontes que nós utilizamos para conhecer a filosofia antiga. Então, essas duas fontes são, a primeira, nas obras e fragmentos dos próprios filósofos, tá? Então, isso aqui é uma coisa, assim, meio óbvia. Por exemplo, nós, atualmente, sabemos que existem fragmentos, alguns autores não possuem, digamos assim, obras completas. As obras foram perdidas com o passar do tempo, mas sobraram alguns fragmentos dessas obras. Como, por exemplo, dos pré-socráticos, nós temos alguns fragmentos de obras desses pensadores, e outros autores, como, por exemplo, Platão. Platão, nós temos praticamente, acho que toda a obra do Platão, do Aristóteles, nós também temos a grande parte das obras desse pensador, mas, de maneira geral, uma das fontes aí para se conhecer esse pensamento antigo, essa filosofia antiga, está nos fragmentos encontrados e também nas obras que nos foram legadas, nas obras que restaram aí até os dias atuais. Então, essa é a primeira fonte, não é? Os fragmentos dos autores e as obras que nos restaram desses pensadores. Agora, a segunda fonte para nós conhecermos o pensamento antigo, a filosofia antiga, reside nos testemunhos dos escritores posteriores, também conhecidos aí como doxógrafos. Tá? Então, a doxografia é, digamos assim, a escrita sobre as ideias dos filósofos antigos, certo? Então, nós temos alguns autores que eles testemunham, eles contam, eles falam, eles mencionam os filósofos antigos. Temos documentos muito preciosos que nos revelam, de certa forma, a história da filosofia. Ok? Por exemplo, sobre a filosofia pré-socrática, o que nós temos ali da filosofia pré-socrática? São importantes os relatos conservados nas obras de Platão e Aristóteles. Então, Platão e Aristóteles são autores que eles falam sobre os filósofos pré-socráticos. E é interessante notar que o Aristóteles, na sua obra chamada Metafísica, essa obra é considerada o primeiro livro ali de história da filosofia. No primeiro capítulo dessa obra metafísica, o Aristóteles ele vai tratar do pensamento dos autores antigos. Ele vai começar lá no Tales, vai falando dos pensadores, vai falando, digamos assim, das ideias, e vai expondo a sua opinião sobre essas ideias. Tá? Então, as obras de Platão e Aristóteles são obras que nos trazem ideias, assim, nos jogam luzes sobre esses pré-socráticos, os filósofos que vieram anteriores a eles. Tá? Também temos ali, como eu já havia falado, o registro dos doxógrafos, que são os escritores que vieram depois desses filósofos, que fazem testemunhos e relatam sobre o pensamento desses pensadores antigos, dos filósofos antigos, em todo caso. Um dos primeiros ali que nós temos é o Teofrasto. O Teofrasto, ele foi o sucessor do Liceu de Aristóteles. Quando Aristóteles deixa lá o Liceu, ele passa para Teofrasto,
a regência desse liceu. O Teofrasto é quem substitui o Aristóteles, ok? O Teofrasto, ele é filósofo e ele também é botânico, ele escreve diversas obras ali sobre as plantas e as flores, certo? Então, o Teofrasto é um dos primeiros doxógrafos, e ele relata, não é, a partir de ideias, conversas, a partir do seu conhecimento, algumas características da filosofia antiga, dos filósofos que vieram anteriores a ele. Temos também uma obra, né, isso aqui é um pouco polêmico, pessoal, é a obra Opiniões dos Filósofos, que é atribuída a Plutarco, ou alguns chamam de pseudo-Plutarco. E também temos uma outra obra que se chama Éclogas, né, que é atribuída a João Estobeu, tá? Parece que são duas obras ali muito importantes, que também relatam, digamos assim, a filosofia antiga, a filosofia pré-socrática, a filosofia grega, comentando ali os períodos históricos, as escolas, etc. Mas parece que essas duas obras, essa que é a polêmica, pessoal, ambas essas duas obras, elas são provavelmente ali atribuídas ou derivadas de uma outra obra chamada Opiniões, de um filósofo chamado Aécio, um filósofo peripatético, ou seja, filósofo lá do Liceu de Aristóteles, um filósofo, uma perspectiva aristotélica, do século I e II a.C. Então, o Aécio teria escrito essa obra Opiniões, e parece que a partir daí teria derivado essas obras do Plutarco, ou pseudo-Plutarco, ou a Éclogas, do João Estobeu. Então, a princípio, essa obra Opiniões, do Aécio, é que teria dado um relato geral sobre a doutrina e o pensamento dos filósofos antigos, tá? Também temos um outro filósofo romano chamado Cícero. Cícero é considerado, por muitos, um filósofo eclético. Nós vamos ver lá, quando nós tivermos passado um pouquinho lá do período helenista, nós vamos ver a filosofia romana e vamos falar do Cícero, porque o Cícero ele tem ideias assim, retiradas de várias escolas de pensamento, e por isso que algumas pessoas consideram Cícero um eclético, tá? Então ele expõe nas suas obras as doutrinas de muitos filósofos gregos, ok? Então essa é a ideia, pessoal. O pensamento desses autores que eu trouxe para vocês agora, desses escritores, dá uma luz sobre os filósofos antigos, é a partir deles que nós temos os relatos sobre o pensamento desses filósofos aí mais antigos, tá bom? Também temos uma doxografia que está escrita numa obra que é uma das mais importantes, considerada uma das mais importantes da doxografia, que essa obra é chamada Refutação de Todas as Heresias. Essa obra foi escrita por Hipólito de Roma, ou também Santo Hipólito, para quem é católico. Então, o Hipólito de Roma, ali nascido em 170, 236, bem no finalzinho da Antiguidade, quase início lá da Idade Média, escreve essa obra, Refutação de Todas as Heresias, tratando ali, mais especificamente, do pensamento dos autores dos primeiros filósofos, ok? Muitas vezes demonstrando ali, por exemplo, não é? Por que a opinião daqueles filósofos não combina, digamos assim, com os ensinamentos de Cristo, ok? Também ele apresenta nessas obras uma crítica ao movimento do gnosticismo, que é uma doutrina que nós vamos ver ali no começo da Idade Média, quando nós adentrarmos a filosofia medieval. Mas essa obra é muito importante já por trazer uma perspectiva histórica sobre o pensamento dos antigos filósofos. Uma outra obra também muito famosa, muito conhecida, é do Diógenes Laércio, tá? Diógenes Laércio está ali bem próximo do Hipólito de Roma, tá? Então, o Diógenes Laércio teria escrito uma obra, Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres, e ele desenvolve nessa obra uma história da filosofia com base em um método, no método de um outro filósofo chamado Socião de Alexandria. O Socião teria desenvolvido um método chamado método das sucessões. Então, o Diógenes utiliza esse método das sucessões para escrever a sua obra. Mas o que é o método das sucessões? O Diógenes Laércio, ele separa os movimentos filosóficos em escolas, certo? Então, por exemplo, lá quando ele vai falar do Tales de Mileto, ele coloca escola jônica e coloca todos aqueles pensadores dentro dessa escola de pensamento, tá? Nós falamos também sobre as escolas filosóficas num dos vídeos anteriores, aí, que nós tratamos essa ideia do que significa as escolas filosóficas, e o Diógenes Laércio, quando escreve a história da filosofia, essa vida e doutrina dos filósofos ilustres, ele utiliza esse método das sucessões, separando, digamos assim, os filósofos em escolas,
coloca lá a escola platônica, os peripatéticos, os cínicos, os estoicos, etc. Tudo dentro das suas escolas de pensamento. Interessante dessa obra de Diógenes Laércio é que, além da opinião, do pensamento dos filósofos, ele traz também a discussão sobre a vida, contando uma série de anedotas sobre a vida dos filósofos. É quase ali um livro ali de fofoca, se a gente vai parar para pensar. Mas é interessante, porque traz a vida dos filósofos e também traz ali suas ideias e, consequentemente, o seu pensamento, tá bom? Agora temos aqui um outro autor muito interessante, para quem não sabe, o Eratóstenes de Cirene foi um dos primeiros autores ali a medir a circunferência da Terra. O Eratóstenes errou ali por centenas de quilômetros, digamos assim, o tamanho da Terra, mas centenas de quilômetros é muito pouco comparado com o tamanho do planeta Terra. Então ele quase acertou a circunferência da Terra lá na época dele. Ó, ele é de 276 a.C. e falece em 194 a.C. Então ele foi muito importante ali para a área da geografia, para a área da geometria. Inclusive ele escreveu uma série de obras matemáticas tentando fundamentar o pensamento matemático de Platão, ok? Então Eratóstenes, além de ter medido a circunferência do planeta Terra, ele também desenvolve uma coisa muito interessante ali para a história da filosofia, que é a escrita da história da filosofia pela, digamos assim, sua história cronológica. Então ele teria sido um dos primeiros autores a tratar a vida dos filósofos de maneira cronológica. E como que ele usa para fazer essa cronologia? Não tanto a data de nascimento do filósofo, mas de uma coisa que a gente chama de acmé, que seria o quê? Essa acmé seria, digamos assim, a florescência do pensamento filosófico. É quando o filósofo começa a desenvolver as suas ideias. Então é a partir disso, né, geralmente é a partir dos 40 anos de idade, mais ou menos, né, segundo alguns comentadores, que ele começa a retratar a vida e o pensamento filosófico. Então não quando o filósofo nasce, mas quando a sua ideia começa a brotar ali o seu pensamento, tá bom? E também, pessoal, se aproveitam para conhecer ali os filósofos antigos, os antigos filósofos gregos, as obras de filósofos que polemizaram contra outras escolas de pensamento. Por exemplo, nós conhecemos bastante do estoicismo e do epicurismo porque um filósofo chamado Plutarco rivalizou contra essas duas escolas. Então ele apresenta, né, criticando o movimento dessas escolas, o pensamento. Quando ele critica o estoicismo, quando ele critica o epicurismo, ele está automaticamente apresentando também o pensamento dessas escolas, ok? Também temos lá o Sexto Empírico, quando ele trata do ceticismo, não é? Ele vai criticar as doutrinas dogmáticas e, ao mesmo tempo, ele apresenta essas doutrinas dogmáticas. Então, ele nos dá uma luz dos nomes, dos autores e dos seus pensamentos. Assim como também nós temos diversos autores ali no comecinho da Idade Média que nos apresentam, por exemplo, as críticas à doutrina do gnosticismo. Então, o que eles fazem? Né? O gnosticismo era uma doutrina que seria esquecida pela história, provavelmente, se nós não tivéssemos o relato desses santos, desses primeiros padres da Igreja Católica. Então, ao criticar esse movimento, eles também estão fazendo esses movimentos serem lembrados, ok? Isso aí é quase um paradoxo. Você quer derrotar o movimento, você quer criticar um movimento, ali uma escola de pensamento, mas quando você vai citando essa escola de pensamento, você vai dando fama a ela, você vai mostrando qual é o seu pensamento, quais as suas ideias, ok? Então é basicamente isso, pessoal, certo? Da nossa aula de hoje. Nós tratamos aí das fontes do pensamento da filosofia grega, da filosofia antiga, certo? Então, resumão aí da nossa aula para a gente finalizar. Como que são conhecidas as obras dos filósofos gregos, tá? Primeiro, pelos, né, fragmentos que ficaram e também por obras completas que nós temos desses autores, desses pensadores, ok? Segundo, conhecemos a partir dos doxógrafos, da doxografia, que é um comentário, uma reflexão histórica sobre o pensamento desses autores, desses filósofos, ok? E também conhecemos quando eles são criticados por um outro filósofo, que esse filósofo traz o pensamento quase completo aí do autor, mostrando o que pensam, como agem, etc. Tá bom, pessoal? Então, acredito que seja essa a ideia do nosso vídeo, da nossa aulinha, e terminamos aqui esse capítulo 1, que seriam as origens e o caráter da filosofia grega, da filosofia antiga. Então, na próxima aula, pessoal, vamos começar lá
com a filosofia, certo? Os filósofos pré-socráticos e o seu pensamento, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a paciência de todos. Nos vemos na nossa próxima aula.